Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês nesse nosso curso. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online. E a nossa aula 00 é para a gente poder tratar de alguns assuntos. Não vou entrar nesta aula no conteúdo, é uma aula mais de técnicas para você poder otimizar o seu estudo e quando você for estudar de maneira mais eficiente. Eu sou hoje da carreira da Advocacia Geral da União, eu sou procurador da Fazenda Nacional, desde 2010 estou nesse cargo. Antes eu fui do STJ de 2004 até 2010, então já são aí alguns anos como servidor público e antes de 2004, inclusive, fui concurseiro assim como você. Então eu sei bastante coisa do que você tem passado como concurseiro. Eu sei que às vezes parece ser impossível. Às vezes a gente parece que está carregando um peso maior do que a gente vai dar conta. Mas eu vou dizer para você, tenha fé que vai dar certo. Estudando de forma mais eficiente, eu vou te mostrar como você pode fazer isso, você vai sim conseguir a sua aprovação. Utilizando nossos materiais, estudando de maneira eficiente, você vai ver a sua nota aumentando e vai você conseguir passar no cargo que você quer. Então, pessoal, eu tenho uma certa experiência de concurseiro que fui, estudei, comecei a estudar para o concurso do STJ, direcionado para esse concurso, na verdade, ali em 2003 e passei logo em 2004, foi 1 ano e 6 meses de estudo entre trabalho, entre final de faculdade, consegui a aprovação logo que saí da faculdade para analista judiciário, fiquei lá de 2004 até 2010 e quando foi no concurso de 2008, que foi o que eu fiz da PGFN, eu direcionei para concursos de área de advocacia pública e passei para o concurso da PGFN para procurador do Estado do Espírito Santo. E resolvi ficar no concurso da PGFN, já que era um concurso de nível nacional. E durante essa fase, eu utilizei métodos que me deram resultado, métodos que às vezes não me deram resultado, e eu vou compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendi para você que possa ter um estudo cada vez mais crescente e mais eficiente. Olha só, então vamos para a tela aqui, aula 00, 3 pilares fundamentais. Então, eu não sei como é que é o seu dia a dia de estudo, como é que você faz, quantas horas você tem, se você trabalha, se você estuda para concurso em tempo integral, full time. Não vou falar aqui que você só estuda, não é? Porque, na verdade, só estudar é muita coisa. Igual algumas pessoas falam assim, você dá aula ou você trabalha? Como se trabalhar não fosse, dar aula não fosse trabalhar. Então, quando eu falo você estuda em tempo integral, você estuda full time, dedica integralmente a isso. Não sei como que é. Não sei se você concilia ainda trabalho com estudo, com filho, com a vida de relacionamento que você possa ter. Eu sei como que é difícil. Eu sou casado, eu tenho filhos, tenho 4 filhos homens, desde 4 anos até 14 anos de idade. Quando eu estava para concurso, estudei uma época sem filhos, confesso que foi mais fácil. Depois estudei com a minha esposa grávida, estudei ela tendo o primeiro filho, depois estudei tendo 2 filhos e estudei ainda com o terceiro filho já vindo aí para esse mundo e fazer parte da nossa família. E depois do 4º filho eu não estava mais estudando, mas já tinha minha vida como professor, como procurador, então eu tenho que saber dividir esse tempo. Independentemente do que você vá, na verdade, utilizar como estratégia, tem que ter esses 3 fundamentos aqui. Vem para a tela com a gente. Então tem que ter o estudo da lei seca, mais estudo através de resolução de exercícios, e ainda tem que fazer revisão. Então, lei seca, exercícios e revisão. Não há uma fórmula mágica para você passar em concurso. A questão de passar em concurso é realmente ralação, muito suor, é assim que vai conseguir. Mas quando você tem as ferramentas corretas, quando você tem essa base aqui, você consegue encurtar o seu caminho e ter aprovação com mais rapidez. Então, lei seca que a gente fala aqui, lei seca não é ficar sem beber, não. Lei seca quer dizer o quê? A letra da lei. Então, quando fala lei seca, e é o que muita gente não faz,
é você sentar e ler diretamente a lei, estudar diretamente a lei. Então nós temos em direito administrativo várias leis, lei de licitações, lei de processo, lei de servidores, lei de desapropriação, lei de tombamento. Talvez a matéria que mais tenha leis é o direito administrativo. Direito constitucional, temos a Constituição. Direito penal, Código de Processo Penal e outras leis penais. Direito processual penal, Código de Processo Penal. Então, por mais que você tenha o estudo através de livros, de PDFs, de videoaulas, procure sentar antes de começar a você ter essas outras fontes de estudo, também depois você fazer a leitura da legislação. Porque muitas vezes o livro, o PDF, a nossa aula, a gente vai estar explicando para você a lei, passando por aqueles artigos mais importantes, mas é imprescindível para você entender, para você memorizar, para você guardar a informação, você sentar e você mesmo fazer o estudo dessa lei, memorizar a lei seca. Quando a gente fala de lei seca, sendo leis federais, indico você pegar essa lei na fonte mais segura, que é o site www.planalto.gov.br. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas pegando leis federais, lei de improbidade, lei de licitações e as demais, em qualquer site. Quando você pega em qualquer site, corre o risco de estar desatualizado. E você vai estar estudando por uma lei que nem atualizada está. Então vai no site oficial e você pega a lei no site oficial. Por quê? Site do Planalto, teve alteração? No mesmo dia vai constar a alteração. E sendo leis estaduais, você pegar no site da Assembleia Legislativa do Estado, ou então algum site confiável, um site que seja um site realmente ali do governo, da administração pública, e não um site que seja um site apenas de informação. Mas a fonte mais segura é na Assembleia Legislativa Estadual, sendo lei municipal, no site do Poder Legislativo que realmente faz a confecção dessas leis, fechado? Mas a leitura de lei seca, pessoal, tem que fazer. Você, sendo muito sincero com você não vai conseguir a aprovação, ou então vai demorar para você conseguir a aprovação se você não reservar tempo do seu estudo para você sentar e fazer o estudo diretamente da lei, fechado? Então, lei seca, exercícios e ainda revisão. Exercício. Pessoal, um dos pontos mais importantes também que muita gente, infelizmente, não faz é resolução de questões. As pessoas querem, muitas vezes, até fazer estudo da lei, querem ler um livro inteiro de doutrina, querem ler o PDF, querem pegar um resumo, vão pegar vários resumos com os amigos, vão ler tudo, está tudo. Só que ela não faz, talvez, o mais importante, que é sentar e fazer exercícios. Por meio da resolução de exercícios simulados, você vai estar testando o seu conhecimento, você vai estar fazendo revisão, vai estar aprofundando o que você já sabe, vai estar sabendo naquela matéria o que realmente é mais importante para você poder aprofundar e o que talvez não tenha importância. Quando você pega um assunto, por exemplo, de organização administrativa, matéria nossa aqui do direito administrativo. Organização administrativa, você pegar um livro, ele vai ter de 150 a 200 páginas. Eu tenho um manual de direito da Juspódio, um direito administrativo, um livro muito bom, só que é um livro, é doutrina, ele é um pouco mais extenso. Ele tem 180 a 200 páginas sobre a organização do Estado, explicando o que é administração direta, autarquia, fundação, empresa estatal e toda a jurisprudência, a legislação, tudo comentado. Só que, nesse caso aqui, se você não sentar e fazer exercício, você não vai saber o que é mais importante. Dentro dessa organização tem as fundações que o Estado cria. Só que as fundações, apesar de a gente explicar um pouco mais no livro, na prova ela não tem tanta relevância. O que pergunta em prova sobre fundações públicas é um assunto muito restrito, você consegue ver aqui na sala de aula com a gente e talvez não tenha nem a necessidade de você depois aprofundar em livro. Mas as pessoas querem ler, buscar mais fonte de estudo e a principal, que é sentar e fazer exercício, a pessoa não se dispõe a fazer. Se eu tivesse hoje o tempo que eu tenho para poder estudar para concurso, se eu tivesse que voltar atrás, o que eu faria diferente era me dedicar a fazer mais exercícios. Inclusive, muitas matérias eu ia fazer o estudo reverso, que é primeiro ir para o exercício para só depois ver a teoria. Isso torna o estudo muito mais eficiente. Primeiro questões, depois teoria. Por quê?
Quando você for ver a teoria, seja o PDF, seja a videoaula, seja o livro, você já vai estudar essa teoria de forma direcionada. Vai dar atenção para aquilo que realmente mais caiu quando você fez as questões. Então reserve uma parte aí de 50% a 60% do seu tempo de estudos dedicado a fazer questões, fazer simulados, para você testar o seu conhecimento. E o que eu indico a vocês é você ver a matéria com a gente aqui, então a gente vai tratar um ponto sobre organização administrativa. Assistiu a videoaula, o que você faz? Você faça 100 questões dessa matéria, organização administrativa. Das 100 questões que você vai fazer, mantenha um percentual de acertos, um percentual seguro de 80% das questões. Porque se você acertar 80% de rendimento em uma prova, seja a banca que for, você consegue ser aprovado dentro das vagas. Então, viu a matéria? Organização administrativa, por exemplo, faz uma bateria de 100 questões. Das 100, acertou 80? Excelente. O que você viu na aula aqui já é suficiente, já pode avançar com o seu conteúdo. Não acertou 80, acertou 50%. Veja nas questões o que você realmente errou. Vá nas suas anotações da nossa aula, veja se ficou de fora algum ponto que talvez não foi abordado suficientemente, veja se foi abordado e você realmente não conseguiu compreender e vai lá e aprofunda. Agora você vai no livro, agora você vai no PDF, agora vai pesquisar e aprofundar aquele ponto que você tem deficiência. Faça mais uma bateria de 100 questões. Seu percentual vai aumentar de 50 para 70, vai chegar a 80, se não mais. Chegou a faixa de segurança, 80%, pode avançar. Não chegou, veja onde você está com deficiência, aprofunde e volte a fazer mais questões, que vai ser o seu filtro para você saber como que está o seu rendimento. Fechado? Então tem que fazer exercícios simulados, pode ser provas anteriores, tente fazer a cada 15 dias. E você fazer um simulado hoje, a prova é daqui 2 meses, fazer um simulado hoje e não estar com a nota ainda alta, isso não é ruim. Porque a sua nota ela tem que ser progressiva a cada simulado. Simulado é para você analisar como é que está o seu crescimento. Então, se você fez o simulado hoje, tinha que acertar 65% da prova, acertou só 40%, não fique desanimado. O que é importante é você, no próximo simulado, aumentar nem que seja um pouquinho. E comparando com os anteriores, ver como é que está a sua evolução. Porque se você ainda tem um tempo para se preparar até chegar à prova, com certeza o seu percentual de rendimento vai aumentar e você, ao finalizar o seu ciclo de estudo, você vai estar com um percentual que é um percentual ali que você vai conseguir sim a sua aprovação. Simulado é importante para você não só revisar, testar conhecimento, mas para você também verificar como é que está a sua evolução. Fechado? E ainda por falar em evolução, faça um estudo crescente. Como assim, professor? Vá encontrando ali meios de você crescer nos seus estudos. O que eu vejo que muitos fazem é quando começam a estudar, fazem o contrário, um estudo decrescente, mas não vai te levar à aprovação. O que é decrescente? É começar estudando várias horas por dia, encontra furo em vários horários, estuda bastante, compra material novo, assiste todas as videoaulas, assiste tudo que pode e depois vai perdendo o pique. Vai diminuindo ali o ritmo e chega na véspera da prova, está cansado, está esgotado, não conseguiu nem fazer revisão. Tem que ser o contrário. Comece no ritmo menor, como se fosse uma maratona, começa lá atrás, no final mesmo, vai crescendo ao longo da competição. E à medida que se aproxima o final dessa competição, vai intensificando, igual o maratonista faz. Ele sai do meio da multidão, se destaca e chega entre os primeiros. Então comece num ritmo, se você não tem um ritmo bom ainda, no ritmo pequeno, vá aumentando, encontre um ritmo confortável de estudo, como se fosse o voo de cruzeiro ali, fique nesse ritmo e à medida que se aproxima o concurso, vá intensificando as suas horas de estudo, para que você chegue em uma linha crescente no concurso. Linha decrescente, ou então até a linear, não é muito aconselhável. Fechado? E o último ponto, na tela produção, vamos lá? Fazer o quê? Revisão. Olha só, outra ferramenta importante, fazer revisão. Se programe para você fazer revisões, sejam revisões semanais, de curto prazo, revisão
quinzenal de médio prazo e revisão talvez aí mensal de longo prazo para você avaliar e você revisar tudo que você já viu. Aí vai ser a importância de você fazer as suas anotações em sala de aula. As anotações que você faz em sala de aula é muito importante, que ali vai ser o seu material de revisão. O Gran Curso tem as anotações que é feito pelo monitor durante o estudo, que também são excelentes, mas o mais importante é você fazer o estudo ativo, você também fazer suas anotações. Faça as suas, veja depois o monitor, compare as duas e vá acrescentando na sua revisão que talvez você não conseguiu pegar durante a nossa aula. Mas revisão é muito importante, porque tudo que você vê naquele dia, você vai estudar, quando você for dormir, aquilo vai ser consolidado dentro de você, mas se você não se programar e fizer revisões, aquilo vai se perdendo. Vai se perdendo de modo que acontecia comigo. Eu estudava hoje um tema, estudei hoje direito constitucional, controle de constitucionalidade, fechei o tema, nunca mais vou esquecer, lembro de tudo agora. No dia seguinte, quando eu ia tentar relembrar ali, eu já esquecia de muita informação. Mas eu sentava, fazia uma revisão e resgatava as informações. O que você não revisa, ao longo do tempo aquilo vai se perdendo. É inevitável, teve estudo científico sobre isso, que ao longo do tempo, no final de algum período, só vai reter 20% daquilo que você viu há um tempo atrás na aula. Fechado? Então a revisão é muito importante. Especialmente revisões quando antecede a prova. Quando estiver faltando aí para a sua prova em torno de uma semana, é a hora de você já estar encaixando as suas revisões. Porque tudo aquilo que você viu nos 2, 3, 4 meses anteriores, se você não fizer uma revisão intensa na semana da prova, você não vai conseguir resgatar as informações. Você não vai lembrar na prova com exatidão. E na hora da prova, você fazer a questão e ter que parar e pensar demais, é porque faltou a revisão. Quando você fez muitos exercícios, você estudou adequadamente, fez muitas questões e você fez a revisão, você começa a ler a questão, você começa a lembrar de imediato a resposta, já sabe de imediato o que vai responder. Parou, pensou demais, tem risco de errar a questão, então tem que fazer a revisão, tem que fazer os exercícios ao longo do seu estudo e tem que estudar de maneira correta, dando atenção ao estudo da legislação, utilizando corretamente os materiais. Quando eu falo corretamente material, é você procurar para cada assunto uma fonte de estudo inicial, ou a videoaula ou o PDF. Como assim? Não é para usar tudo? Videoaula, PDF, resumo da aula, meu resumo e ainda livro? Não. O ideal é que você não faça isso. O ideal é que você pegue uma fonte de estudo, pode ser inicialmente ou a videoaula ou o PDF. E você vai estudar então com a gente aqui, por exemplo, matéria de atos administrativos, hipoteticamente. Estuda a matéria de atos, veja aqui na nossa aula e vai para as questões. Porque vai acontecer em muitos assuntos que só com a aula você consegue, na verdade, resolver aqueles 80% que a gente fechou, que é um percentual seguro. Se você fez as 100 questões, não acertou 80, acertou 60, veja nas questões o que está faltando, agora sim. Vai para o PDF e veja o que você vai ter que aprofundar, que talvez na aula não teve tempo de fazer o devido aproveitamento. Ou então o contrário, vai para o PDF, faça as questões, não acertou a margem de segurança, aí você vai na videoaula. E procure alternar, ora veja uma matéria pelo PDF, ora pela videoaula. Porque tem certas matérias que você terá mais facilidade com o professor, com a gente aqui. Porque na videoaula nós temos ferramentas que a gente pode utilizar que vai facilitar o seu entendimento, que talvez não tenha no PDF. No PDF pode ter ferramentas, uso de tabelas, mapas mentais, que a gente não tem como usar aqui na sala de aula. Por isso que você usar hora um, hora outro para vários assuntos, isso vai ajudar você a reter informação, a aprender e aumentar a sua nota e conseguir a sua aprovação. Então não há fórmula mágica, mas na sua rotina tem que ter isso aqui. Volta para a tela aí com a gente, produção. Lei seca, resolução de exercícios simulados e ainda fazer revisões. Isso é muito importante para você. Avançando um pouquinho mais, para a gente já encerrar esse bloco aqui de início, estudo pós-edital. Pessoal, nós temos dois tipos de estudo. O estudo antes do edital, vem para cá, e o estudo pós-edital. O estudo antes do edital é aquele estudo que você
vai fazer com um pouquinho de mais calma. Antes do edital, você vai ter tempo de consolidar e verificar as informações das matérias que você tem mais dificuldade. Você vai estudar as matérias e é o ideal que faça isso, você comece pelas matérias grandes primeiro e desde que tenha um peso significativo na sua prova também. Aí você vai ter tempo de pegar a matéria que é grande, que talvez você tenha dificuldade, e você vai estudar com um pouquinho mais de calma, gastando mais tempo onde tem que gastar. Isso é o mundo ideal, quando você vai estar para o concurso, já começar antes do edital. Você vai antes do edital preparar o seu material com bastante calma. Só que quando sai o edital, para quem já tinha começado ou para quem vai começar, sai o edital. Primeira coisa, você pegar o edital e você analisar todo o edital. Verificar no seu edital se realmente ficou igual ao edital passado ou se teve modificação. Verificar se tem pontuação mínima a ser feita para poder ser aprovado, se tem pontuação no geral, pontuação por blocos de prova, para você montar uma estratégia para você conseguir, no prazo que você tem até a prova, chegar na prova voando, chegar ali no melhor que você puder e você conseguir a sua aprovação. Uma dica que eu dou, quando temos já o edital lançado, o edital na praça, quem está estudando muito aí através de livros, doutrinas grandes, tem que rever o seu método de estudo. Por quê? Edital lançado, edital na praça, geralmente é através de videoaula mesmo, ou então conciliando videoaula, hora PDF. Você tentar pegar livro de tudo, você não vai dar conta. Veja, por exemplo, direito administrativo, um edital que cobre pouca matéria, você vai ter umas 500 páginas só para você ler de direito administrativo, mais umas 500 de direito constitucional, penal, processo penal, dependendo do seu concurso e outras matérias, é muita matéria. Então você não vai conseguir ver durante o edital até a prova todo aquele conteúdo, tem que enxugar. Aí que vai entrar um resumo que você tenha, o resumo da aula, o PDF que é mais sintético do que o livro, a nossa videoaula e procure uma fonte dessa, depois vai para as questões. E mesmo antes do edital ou pós-edital, tem que ter a resolução de exercícios e simulados. Quando você já tem o edital na praça lançado, você pode diminuir um pouco as revisões, talvez espaçar um pouquinho mais. Mas deixar de lado revisão não dá, deixar de lado exercícios nem imaginar e a leitura de lei seca vai ser sempre importante. Fechado? E programe-se, sai o edital até a data da prova, programe-se para que você possa, uma semana antes da prova, já ter fechado tudo que é importante no edital e você já estar em época de você fazer revisão. É mais importante você revisar tudo aquilo que você já viu ao longo do seu estudo do que você ficar querendo esgotar todo o edital e concentrar a sua energia final em um ou poucos itens do edital. A revisão vai ser mais eficiente do que você concentrar a energia em um ponto só. Fechado? Então, o estudo pós-edital, ele é mais direcionado, mais objetivo. Você tem que encontrar, quando sai o edital, ter o ritmo crescente, crescer a cada dia que passa e chegar crescendo para que você consiga a aprovação e não decrescente. Pense sempre nisso. Olha, o edital saiu, eu tenho quanto tempo até a prova ser realizada? Quantos dias eu tenho? Quantos meses? Então eu tenho que elaborar uma estratégia de modo que eu tenha durante todo esse período um estudo que vai crescendo e eu chegue voando e eu consiga a aprovação. Fechou? Para a gente finalizar, olha só, pessoal, deixar uma frase para vocês, passar para quem não desiste é questão de tempo. Pessoal, concurso é assim mesmo. Você não tem que ser não tem que ter sido o primeiro da sua escola, da faculdade, seja lá o que for. Concurso, todo mundo que não desistir vai conseguir a aprovação. Eu mesmo nunca fui o primeiro da sala, nunca fui o primeiro da faculdade e eu consegui passar em bons concursos. Os concursos que eu queria passar, eu consegui a aprovação. E eu nunca fui, desde criança, eu fui sempre um aluno ali, vou para falar para vocês, mediano mesmo. Na faculdade, um aluno mediano. Depois que eu decidi focar e estudar para concursos, eu elaborei as minhas estratégias, fui aprendendo com os meus erros, que eu já compartilhei com vocês aqui, os meus acertos, e consegui passar nos concursos que eu queria passar. Nunca desistindo.
já tive reprovações, reprovei em vários concursos também. Não foi só uma carreira onde eu consegui passar em todos que eu fiz, não. Tive reprovações, mas eu aprendi com as reprovações. Se eu tivesse desistido no primeiro concurso que eu fiz, eu não teria passado no STJ, não teria passado na PGFN e para Procurador do Estado do Espírito Santo. Então, tive reprovações, avaliei, vi o erro, melhorei, fui corrigindo ao longo do tempo para conseguir a aprovação, que era o que eu queria nas carreiras que eu cheguei a ocupar. Então, passar na tela de novo, produção, vamos lá? Passar para quem não desiste é questão de tempo. E nunca desista dos seus sonhos. O sofrimento é passageiro, mas você desistir é para sempre. Se você desistir, aí sim, você vai estar abrindo mão de passar em um concurso que é o que você tem hoje como sonho. Então, desistir jamais pode acontecer, pessoal. E, independentemente da vida que você tenha, se você é mãe, se você é pai, se você tem que, talvez, ser o gestor de uma empresa, tem que ser o gestor de uma família, cria filhos, tem mil e uma funções, vai estudando no tempo que você tiver, com o estudo sempre crescente, que você também vai conseguir a aprovação. Todos conseguem, todos que não desistem conseguem a aprovação. Nós, aqui do Gran Curso Online, eu, Gustavo Scatolino, estou junto com vocês nessa empreitada. Conte com a gente e nós estamos aqui para entregar para você o melhor que nós temos. Quando a gente vem para a nossa sala de aula para dar o melhor, porque a gente sabe que você está do outro lado, muitas vezes sem tempo. Mesmo que você tenha estudado em tempo integral, você não tem tempo para você ver todas as matérias como você gostaria. Então a gente vai entregar para você a matéria mais mastigada possível, mais objetivamente possível, aquilo que vai atender ao seu concurso, para você garantir também a sua aprovação. Então ficamos aqui e vamos dar início ao nosso curso de Direito Administrativo. Fechamos essa aula, bate aí. Vamos então começar o nosso curso de Direito Administrativo e até lá.